Olá, pessoal. Muito bom estar aqui mais uma vez. Agora, continuando nossa leitura aqui de Elizabeth Reich, Iniciação. Estamos entrando no capítulo 29. Só confirmar mesmo. Deixa eu ver. Sim, 29. Na 28, nós vimos que Ptah-hotep apresentou para a filha o que ele chamou de as 12 séries de virtudes gêmeas. E ele explicou para ela cada uma delas, né? Com o intuito de mostrar para ela que não existe nem certo nem errado, existe o fato de ela, ou acredito qualquer ser humano, conseguir o equilíbrio entre uma coisa e outra, saber usar, né, essas qualidades. E aí, desculpa, o 28, o título do 29, quer dizer, chama-se Os Leões. Tá bom? Vamos lá? Os leões. O dia seguinte é de festa. Como sempre, sou vestida por Menu, que amarra minhas sandálias douradas. Em seguida, entro na sala de recepção, onde as damas da corte de Ruka, o tesoureiro Mor, acompanhado de 2 ajudantes que trazem a arca das joias, estão à espera. Ruka aproxima-se e abre a arca. A mais graduada das damas, que foi minha preceptora, tira o magnífico peitoral de ouro do estojo e solenemente coloca-o sobre meus ombros. Da mesma forma compenetrada, ela também prende o enfeite de cabeça com a serpente dourada sobre o meu toucador. E, por fim, as pulseiras em meus pulsos e tornozelos. Fico ali parada como uma estátua, digna e imóvel. Meu comportamento é exemplar. Embora o que eu de fato deseje fazer é puxar as barbas de Ruka, pois atreveu-se outra vez a me encarar com certa malcriação. Ele não é má pessoa. Apenas possui certas doses do sangue dos filhos de Deus nas veias e tem inteligência e esperteza. Consegue ver o íntimo das pessoas e não se aproveita demasiadamente dessa sua faculdade. Ao inclinar-se diante de mim, não o faz com respeito devido por um tesoureiro à sua rainha, mas como uma homenagem a um homem, à beleza de uma mulher. Seu olhar é de cobiça. Que criatura mal criada! No entanto, sabe que leio o íntimo das pessoas e que vejo bem claro seus sentimentos e intenções. Lembro-me, porém, das palavras de Ptah-hotep. Abre aspas. Em todo ser vivo existe a ânsia pela unidade divina. O homem procura a mulher e esta procura o homem.
Essa é a força de atração entre as duas formas de revelação das forças criadoras. Fecha aspas. Entendo, Ruka. Essa força também atua no tesoureiro. E ele não tem culpa de se sentir atraído por mim. É o motivo de sua má criação. Sem tal força, ele nem sequer se incomodaria comigo. No íntimo, não estou zangada com ele por admirar minha beleza. Depois da cerimônia de vestir-se, as damas de honra de Ruka me acompanham até o faraó. Como meu pai está bonito em seus trajes de gala, como ele personifica bem um deus. Saímos todos do palácio e entramos nos carros que já estão à espera. Alguma construção qualquer deve ser inaugurada hoje com solenidades. Entro na biga dourada com meu pai, que toma as rédeas da mão do guarda, a biga com os leões. Quando eu ainda era pequena, meu pai me levava junto em seus passeios. Eu tinha de ficar de pé ao seu lado, e ele me ensinou como eu deveria me equilibrar com movimentos elásticos no sentido contrário ao da biga. Eu devia manter todo o corpo descontraído a fim de poder acompanhar imediatamente e sem tensão esses movimentos. Quando a biga me sacudia de um lado para o outro, eu me equilibrava na ponta dos pés, deixando as articulações flexíveis, a fim de manter o corpo ereto. Esses passeios sempre eram muito divertidos, pois a princípio ríamos muito com a minha inabilidade. Primeiro meu pai fazia os leões andarem devagar e aos poucos entrarem no trote. Contudo, no momento em que eles começavam a correr, a biga me jogava de um lado para o outro e eu ficava com medo, como era natural. Em vez de me descontrair, eu me agarrava com toda a força às mãos do meu pai, à sua roupa ou ao seu cinto. Ele ria e, com incrível paciência, tornava a me explicar várias vezes como eu tinha de me manter equilibrada. Por fim, aprendi as corretas movimentações em sentido contrário e sem ter que me agarrar ao meu pai ou à quina da biga, eu já podia me manter em pé e ereta. Ai, como era formidável ficar segura e aparentemente imóvel na biga em alta velocidade, tal como meu pai. Fizemos vários e longos passeios. Era uma sensação maravilhosa voar, por assim dizer, com os leões galopando. Os animais também gostavam de correr. E não éramos apenas nós dois, papai e eu, que ríamos de felicidade. Graças a esses passeios, meu corpo tornou-se musculoso, forte e ao mesmo tempo flexível, como se eu praticasse luta greco-romana todos os dias. Até mesmo o menor dos músculos era usado. Precisava exercitar-se a fim de reagir instantaneamente aos movimentos da biga. Era como uma dança constante que passava desapercebida, pois não éramos nós que dançávamos, e sim o chão sob nossos pés. Quando completei 15 anos, meu pai ensinou-me a dirigir os leões. Mas que sensação formidável
poder dominar esses majestosos e enormes animais. Eles reagiam ao menor movimento da minha vontade e eram tão sensíveis que percebiam tudo o que eu queria sem que eu precisasse puxar as rédeas. Entretanto, papai nunca me permitiu sair sozinha com o meu leão predileto, que parecia apaixonado por mim e ciumento. Os leões sempre mantêm a independência e apenas um iniciado pode dominá-los totalmente. Minha esperança era poder dirigi-lo sozinha quando fosse uma iniciada. Agora, a caminho das festividades, meu pai controla dignamente os leões. Estou a seu lado na biga, como sua esposa. Fico orgulhosa de papai. Ele ainda é muito jovem, forte e impressionantemente belo. O corpo e o rosto dele são lindos, sobretudo agora, enquanto domina os leões, e irradiam uma tremenda força de vontade aliada a um grande poder de concentração. Equilibrando-se na ponta dos pés, seu corpo corresponde a cada movimento da biga, de modo que se tem a impressão de que está imóvel e tão seguro como se ele mesmo fosse o Deus Sol. Chegamos ao nosso objetivo e iniciam-se as tediosas cerimônias. Não aprecio essas festas, pois são sempre iguais. Grandes turbas humanas, soldados marchando, pessoas da nobreza, e preciso ficar observando-as durante um tempo que me parece longo demais, sentada e imóvel, até que elas se encerrem. Então, devo conversar amavelmente com as pessoas da nobreza, enxergando por trás de seus rostos amáveis a pseudo-humildade, uma porção de ideias fúteis e falsas. Ainda considero uma felicidade o fato de contar, entre os vários cortesãos falsos que somente desejam satisfazer a sede de poder e a vaidade também alguns verdadeiros e leais colaboradores do meu pai e de Ptahhotep. Há, por exemplo, um oficial cuja irradiação o envolve como um halo dourado. Pergunto baixinho a papai: quem é ele? Seu nome é Tista, responde o faraó também em voz baixa. E faz pouco tempo que é oficial, mas suas qualidades são tão evidentes como pode ver pela sua irradiação, que vou torná-lo um chefe de exército. As cerimônias sempre se repetem. A única diferença é que às vezes estamos sentados no terraço do palácio, outras numa grande tribuna e outras ainda no terraço do templo. Certa vez inaugura-se uma construção, outra vez trata-se de uma expedição que retorna de algum país vizinho que comercia conosco. Em outras ocasiões, participamos da festa da colheita e de várias cerimônias nos templos. Dessas eu não gosto, porque a massa humana não tem noção do significado dos rituais. E em vez de venerar a deusa através das diversas forças em que ele aparece, vou repetir, tá? E em vez de venerar a Deus através das diversas forças que ele aparece, representadas nos quadros simbólicos, venera os próprios símbolos. Mas até a mais tediosa das festas chega ao fim,
e podemos voltar para casa e tornar a ser nós mesmos. Não, nunca desejarei ser faraó. Os assuntos do país não me interessam nem um pouco. Por lei, sou a sucessora ao trono, mas meu pai nunca fala sobre o fato e também não se preocupa em preparar-me para exercer suas funções. Sei que meu pai e Ptah-hotep possuem a mesma capacidade de se elevar acima do âmbito temporal. Eles podem ver não só o passado e o futuro, como também o presente. Essa capacidade também começa a despertar dentro de mim, com certa frequência. Já vejo partes do futuro, mas quando quero ver o meu próprio, surge sempre diante dos meus olhos uma densa névoa que a tudo encobre. Porém, meu pai conhece o meu futuro. E o fato de ele não me entronizar já agora como corregente me faz intuir que nunca serei faraó. Seja como for, eu já sentia antes essa premonição. Isso me deixa inabalável, pois prefiro ser sacerdotisa do templo. Extraordinariamente também não vejo no meu futuro nenhuma imagem minha como sacerdotisa. Só vejo a neblina. Sempre fico alegre quando posso voltar ao templo. No dia seguinte a essas festividades, eu lá me sinto bem e gosto da atmosfera pura, espiritual. Vou olhar aqui para ver se dá para eu ler o próximo. Então, vou emendar aqui o capítulo que eu numerei de 30, que chama Exercícios de Telepatia. Ptah-hotep mandou-me avisar que eu deveria me apresentar a ele certa noite. Quando cheguei, ele me disse: até agora, você passou por todas as provas preparatórias e pode tentar entrar conscientemente em contato espiritual com alguém. Esses exercícios têm mais êxito quando praticados depois do ocaso, visto que os raios solares atuam sobre os centros nervosos e as glândulas que servem para revelar fisicamente o espírito, estimulando-os e irritando-os. Dessa maneira, ligam a consciência à matéria. Os raios de sol exercem um efeito contrário à revelação espiritual. Depois que o sol se põe, esse efeito cessa. A consciência liberta-se de certos centros nervosos e recolhe-se ao âmbito espiritual. Os seres vivos vão dormir. Dormir significa transferir a consciência do corpo para o espírito. Como a maioria dos homens não pode alcançar conscientemente o grau mais profundo do espírito, perdem a consciência, adormecem. Com a prática, conseguimos desenvolver a tal ponto a força de resistência dos nervos que podemos manter a consciência até o mais profundo grau. Isso ativa os centros cerebrais e nervosos que estão em repouso durante o dia. E então, eles podem receber as vibrações do espírito que penetra em tudo. O eu, que continua a dirigi-los. Assim, torna-se possível uma comunicação à distância, portanto, uma comunicação telepática.
Um principiante começa a fazê-lo melhor depois que o sol se põe, pois não terá de enfrentar a ação dele. Mais tarde, será capaz de efetuar uma comunicação telepática a qualquer momento. O exercício consiste em fixar toda a atenção num único pensamento, como em qualquer exercício de concentração. Portanto, pense completamente concentrada na pessoa com a qual quer estabelecer contato. Você pode ajudar com a força da imaginação. Com olhos fechados, você a vê no íntimo, sua figura, seu rosto, seus olhos, e imagina que você é ela e ela é você. Até que, de fato, tenha a sensação de que as mãos dela são as suas e o seu corpo o dela, até ter vivido uma perfeita identidade. Quando conseguir isso, então pense clara e concentradamente na ideia que quer transmitir. Pense na ideia com a intensa consciência de que você é a pessoa com quem quer entrar em contato e que ela pensa nessa ideia como se fosse você. Esse exercício tem 3 fases. Primeiro, você pratica a presença da pessoa com quem quer estabelecer uma comunicação, de tal forma que ela se torne receptiva a você. Mais tarde, fará o mesmo exercício numa hora previamente combinada para essa comunicação à distância, só que um saberá que o outro está pensando em si. Por fim, você se comunicará sem que o outro saiba previamente disso. As 3 fases formam a parte positiva dos exercícios telepáticos. Nesses, você comunicará alguma coisa. A metade negativa deles consiste em receber uma mensagem telepática e compreendê-la. Por sua vez, esses também se dividem em 3 fases. Primeiro, você terá de tornar-se receptiva e vazia na presença da pessoa de quem espera receber algo. Então, sozinha, numa hora previamente acertada, em que saberá quem e quando vai concentrar-se em você. E, por fim, terá que receber todas as mensagens telepáticas, desconhecendo quando e quem está se concentrando. Afinal, estará tão desenvolvida que reagirá imediatamente a qualquer mensagem a longa distância, a qualquer momento e proveniente de qualquer pessoa. Seja lá o que fizer, sentirá quando alguém estiver concentrando-se em você e ouvirá a sua voz como se proviesse de dentro, num grau ainda mais elevado de comunicação telepática. Não somente ouvirá a voz, mas também verá a imagem da pessoa com quem estiver se comunicando. A silhueta, o rosto e, sobretudo, os olhos dela lhe aparecerão como se fosse um fantasma, uma imagem onírica. Quando atingir esse grau, não achará mais tão opressivas as correntes da matéria, o seu corpo, pois o isolamento será constantemente interrompido. Você gozará da liberdade do espírito, mesmo vivendo num corpo. Se quiser comunicar-se telepaticamente com alguém, terá mais sucesso se o fizer à noite, pois então a consciência não estará tão ocupada com os próprios pensamentos. A pessoa com quem deseja comunicar-se não está tão isolada. Ela é passiva e a irradiação telepática emitida por você
poderá atingir-lhe melhor os centros nervosos. Os centros nervosos da maioria das pessoas ainda estão bastante latentes, são pouco desenvolvidos. Portanto, é necessário uma atuação muito forte para que eles nos percebam. Quando as pessoas dormem, você pode alcançá-las de forma que sonhem com você e recebam a sua mensagem no sonho. O exercício lhe mostrará todas as leis da telepatia. Você chegará a perceber de imediato quando alguém está ocupado, ou você mesma poderá isolar-se quando já estiver concentrada em algo. Somente os principiantes perturbam uns aos outros. Todas as noites, você fará esses exercícios sob minha prescrição. E agora, passemos à prática. Sente-se diante de mim. Feche os olhos e tente comunicar-me um pensamento. Sentei-me diante de Ptah-hotep e me concentrei nele. Imaginei ser Ptah-hotep e senti como se meus pés e minhas mãos, meu corpo inteiro, fossem suas mãos, seus pés e seu corpo. Então pensei concentrada na seguinte resolução: eu, Ptah-hotep, vou levantar-me e acariciar os cabelos desse pequeno ser aí. Pois das mãos do sumo sacerdote irradia-se uma força maravilhosa e sempre sinto-me feliz quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça. Então, vou parar aqui, porque são quase 30 minutos, e vou fazer uma nova gravação, uma outra próxima, né? Esse foi o 30, vou fazer o 30A. Combinado assim? Então tá bom. Muito bom estarmos aqui mais uma vez nessa leitura. Esse livro está sendo mais difícil para eu dividir do que o anterior, né? Que tinham capítulos longos, então dava para eu ir parando de 30 em 30 minutos. E esse não, os capítulos são pequenos. Eu já expliquei isso várias vezes, né? Ok, gente. Fiquem bem, fiquem em casa, se possível. Ao sair, usem máscaras, mantenham as mãos higienizadas, levem álcool. Se chegarem em algum lugar que tenha água e sabão, lavem suas mãos. Não coloquem a mão no rosto, no olho, no nariz, na boca. Procurem não encostar a mão muito no corpo ou em objetos, né? A gente tem que sair, fazer aquilo que a gente foi fazer e voltar até que essa fase mais complicada passe, tá bom? Fiquem bem. Deus os abençoe todos os dias da vida de vocês. Até mais ver.